bien, muy buenos días. Yo soy el pastor Rubén Noguera. Estoy rompiendo cadenas a través de Radio UNIFM. Le hago llegar mi cariño a la audiencia de esta radio. Saludos a los amigos que se suman a partir de esta hora por el rompiendo cadenas. Y en particular a la gente querida del MPC. Le hago llegar mi abrazo, mi deseo de fortaleza en Dios y claro, la convocatoria poderosa, para que luego a las 20 horas nos encontremos así en el templo del MPC, en calle de la Valleja 280, esquina con la Tripaiva, para la primera noche de 3 noches poderosas en Dios. Bueno, como podía ser frente, hoy yo me hago acompañar por el apóstol Ricardo Ribeiro, han hablado tan conocido, que nosotros hemos tenido la dicha de dar nuevamente a Uruguay y llevar la oportunidad de saludo, ¿no? Y vamos a conversar un poco sobre temas que él trae para la iglesia del MPC. Buen día, Ricardo. Buen día. Amém. Bienvenido a Uruguai. Amém. Muito obrigado. Bom dia, gente. Eu estou olhando, para quem está acompanhando aqui no meu celular, quando eu olho para lá, é porque eu estou falando com o pessoal do professor Rubem Nogueira, e quando eu olho para cá, eu estou falando com a minha turma, mas estamos juntos, viu? E é uma honra, uma alegria estar de volta aqui com vocês em Vera, e tenho certeza que vocês hoje vão conhecer uma nova fase do nosso ministério, essa pandemia, todo esse tempo, trouxe para essa maturidade, principalmente no assunto que se trata do profético, do espiritual, do profético. Então, eu tenho essa missão de trazer para vocês um conhecimento mais avançado sobre o ministério profético, sobre intimidade com o Espírito Santo, e uma honra muito grande rever esse meu amigão querido, meu irmão. Muy bien, estamos en los estudios de la Columbia, fuimos recepcionados por nuestro amigo Fernando, muy educado, está sorprendido. Sacó 3 o 4 fotos, se ahora su apóstol, creo que está queriendo decir algo. Dice que cuando uno bendice el nombre de Dios, el cielo bendice a uno, no se debe dar por ahí. Apóstol, expectativa linda para la noche de hoy, ¿no? Demais. Inclusive, eu quero dizer aqui para quem não pega a velocidade do que o apóstolo Rubem falou, que hoje o culto vai ser justamente uma na igreja. Sim. Então, eu quero dizer para vocês que nós vamos transmitir também aqui pelo meu Instagram. Eu estou no YouTube agora, mas pelo Instagram eu vou transmitir as 3 mensagens, hoje, amanhã e depois da noite. Sempre esse horário. Viernes, sábado y domingo a las 20 horas. Então, só aí, ó. Sexta, sábado e domingo, às 20 horas, em ponto, começa o louvor. Eu devo ligar o celular na hora da palavra, apesar de que o louvor de vocês é uma benção, né? Eu vou falar de dança aqui agora, eu vou falar de noite também. Então vai ser tudo, vai ser 2 horas de live, 3 horas de live, hoje, amanhã e depois direto do Uruguai. Bueno, atención a las chicas de la danza, viene una administración profética fuerte sobre ese grupo. Y atención a la gente de la música, altar en orden y nosotros haciendo descender la gloria de Jehová en medio de nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, quiero aprovechar en el comienzo de esto, invitando acá al YouTube del apóstol Ricardo, saludar a la célula que está en Paraguay. ¿Cuál es la ciudad acá? Sí, Salto de la Guaira. Salto de la Guaira, en Paraguay, la hermana Mirta por allá y su gente dirigiendo una célula que está casi transformándose en iglesia ya, en breve. Y nosotros mandamos un abrazo de acá y al deseo de que la unción que Dios tiene para ella recaiga toda con peso de gloria y que ella sea feliz y bien sucedida en el Señor Jesús. Amén. Vamos assim, que hablamos. Sim, quero continuar hoje, gente. Inclusive, o que eu vou falar aqui é o resumo do que eu quero começar a falar no final de semana na igreja, sobre ainda existem profetas, porque a igreja evangélica ela foi perdendo a fé no ministério profético. Quando se fala de profeta, se pensa muito no Antigo Testamento, né? Quando se fala de profeta, nós pensamos em Elias, Eliseu, né? Os grandes profetas, Malaquias, profeta maior, profeta menor, que aliás tem um mistério aí, pastor Rubem, porque
profetas maiores, né, nós aprendemos no seminário que profetas maiores são aqueles que escreveram os maiores livros, né? Jeremias, Isaías. Não é isso que aprendemos? É verdade. E profetas menores são aqueles que escreveram um pouquinho, Amós, Mas Jesus falou que João Batista foi o maior dos profetas. João Batista foi o maior dos profetas, ele não escreveu nada. Nada. E agora? É verdade. Então, o segredo não é o quanto você escreveu. Por que João Batista foi o maior dos profetas? Porque ele foi o que mais conseguiu se aproximar de Cristo. Então, o que faz um profeta não é o quanto ele escreve, ou o quanto ele fala, ou o quanto ele ensina, mas a intimidade que ele tem com Cristo. Es como el hombre no tempo de hoje, ¿no? A veces no adelanta orar tanto si el corazón está distante. Sim, sim. Y a veces la conexión suple el espacio de oración, ¿verdad? Sim. Aí gera religiosidade. Tem gente que fala, olha, eu oro 50 horas por dia, mas ela ora e a oração não passa do teto, né? Jesús dijo eso, ¿no? La gente que ora en las esquinas de la plaza con sus vestidos blancos y en voz alta para ser admirado y que la gente diga cómo ora ese hombre. No era la finalidad acercarse a Dios, pero era la finalidad aparecer como um religioso. Sim. E é o tipo de oração que Jesus deve rir lá de cima. Ele fala, olha como ele está perdendo tempo lá embaixo. Ele está orando, mas ele quer mais é chamar a atenção. Por isso que a oração tem que ser, Jesus fala, quando você orar, fecha o seu quarto. Naquela época não tinha quarto, né? Engraçado, né? Naquela época não existia, as cabanas não tinham quartos, elas eram cabaninhas bem rústicas. E fecha a porta do seu quarto, não tinha porta. É verdade. É curioso isso, né? Na Bíblia em espanhol diz, cerrada tua habitação. Olha só, já melhorou. Mas no hebraico, porque Jesus ele falou em hebraico e traduziram em grego. Jesus, na verdade, ele diz, fecha o seu talit. Talit. Talit é o manto, aquele manto que o judeu coloca aqui, ó, ele faz assim, ó, e quando ele se esconde aqui, ele está dentro do seu quarto, que é o seu lugar secreto. Então ele diz, entra nesse lugar para ninguém fique vendo o que você está falando, o que você está orando, o que você está pedindo, e fique nítido que você quer ter o teu momento lugar secreto com Deus, né? Temos um talit no MBC. Sim. Mas enfim, não tem a ver com talit nem com quarto, tem a ver com o seu secreto. É verdade. O lugar onde você ora a Deus e só você sabe o que você fala, e só Deus te vê. Isso é muito importante para todos nós. Mas temos essa ideia então de profeta, ele é aquelas pessoas do Antigo Testamento, né? Mas a Bíblia cita profetas no Novo Testamento. Cita vários. Eu podia citar aqui, mas vou deixar para a noite. Mas, no entanto, uma coisa diz em Efésios capítulo 4, que Jesus, quando subiu ao céu, ele deu uns para apóstolos, outros para... Está na mão aqui, né? Apóstolos, profetas. Apóstolo é o polegar, né? Profeta é o que aponta o dedo. Evangelista é o que vai mais longe, pastor é o dedo da aliança. E mestre. E mestre, que é o profeta da palavra. É o que é muito diferente de professor. Professor ensina aquilo que ele leu. Mestre ensina aquilo que ele recebeu de revelação. Então, às vezes, o professor da escola dominical não é o mestre. Sim, claro. O mestre, ele realmente precisa ter um entendimento revelado da palavra baseado nas escrituras. Não deixa de ser um ministério profético. O mestre é o profeta da palavra. E aqui no nosso cotidiano evangélico, cristão, contemporâneo, profeta para a maioria das pessoas é aquela pessoa que é usada na igreja no Xaramanai, né? Abrir a boca. Abrir a boca, bater o pé. Abrir a boca. Esse é profeta, mas esse não é o profeta. Esse é o dom de profecia. Dom de profecia. São duas coisas totalmente diferentes. Aqui no Uruguai se habla de la unción profética e el ofício profético. Sim. Então a unção profética é o dom de profecia. E o ofício profético, que é o profeta de ofício, é aquela pessoa que 24 horas por dia é profeta. Essa é uma ativação. Alguns nascem assim. Tem até uma música que faz sucesso aí, Nasci Profeta, está em voga agora. Mas outros são ativados num determinado momento da sua jornada. Deus te pega e pá, você fala, meu Deus, eu estou vendo o que eu não via. Algo está acontecendo, né? Quando Eliseu bota a mão na cabeça daquele rapaz e fala, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Naquele momento em diante, ele nunca mais foi o mesmo. É verdade. E o próprio Eliseu... Foi ativado. O próprio Eliseu, que estava lá com as juntas dos bois lá,
Elias desce do monte, ele bate a capa em Eliseu e fala, me segue. E Elias transforma Eliseu num profeta de ofício. Naquela época nem existia a unção profética, não existia dons proféticos. Claro. Então, um profeta de ofício. Então, existem 3 maneiras de você se tornar um profeta. 3 maneiras. A primeira maneira é participando da escola de Deus. Essa é a mais difícil, essa é que eu participei. O Wilson Santos também participou. Alguns conseguem sair da escola de Deus um pouquinho melhor do que os outros, mas a maioria deles ficam meio doidos. Piradão. Fica meio pirado. Porque a escola de Deus é uma escola de um nível muito difícil de entendimento e que você aprende não apenas teoria, você aprende com dor, você aprende com renúncia, com sacrifício, com trato. Mas você vê na Bíblia Deus dando aula para profetas. Na aula prática. Quando lá em Ezequiel 37, Deus leva o profeta até um cemitério gigante e literalmente aquele homem está andando no meio de um monte de... Deve ter sido uma cena muito feia, que nós não conseguimos imaginar. É verdade. Mas fedorenta, ele deve ter sentido o cheiro de morte, esqueleto, caveira, coisa, sangue. Ui, não. Uma coisa horrorosa. Que era Israel. Israel dispersa. Que ele estava vendo ali da Casa de Israel. Que foi restaurado em 1948. O Vale dos Ossos Secos se levantou novamente. Olha que coisa linda. Comemoramos semana passada que Israel estava totalmente destruída. O Holocausto, Hitler havia matado e espalhado os judeus pelo mundo. Isso agora. Sim. Agora em 1948. E a única coisa que sobrava era um restinho de alguns velhinhos e algumas mulheres. Porque homem forte, todos foram mortos. E o brasileiro Oswaldo Aranha escreve lá na ONU um tratado para restabelecer Israel como Estado novamente. Só que foi um tratado que muito bonitinho, mas na prática não faria sentido nenhum, porque Jerusalém estava tomada pelos árabes. E não tinha exército israelita. Aí eu estou abrindo aspas da pauta, mas o Espírito Santo dirige, né? Não havia exército israelita e nem povo para lutar. Então os árabes não aceitaram a lei e eles começaram a guerrear para matar o resto de judeu que tinha. Junto com vários países aliados. E aí um americano que participou da Segunda Guerra Mundial como piloto, mas era judeu, procurou mais 5 amigos pilotos e mandaram um recado para Israel. Somos apenas 6, mas nós vamos conseguir aviões e vamos ajudar vocês. Isso agora, recentemente. Que lindo. É lindo demais. E eles foram e descobriram que tinha avião vendendo na Tchecoslováquia. E que a Tchecoslováquia estava disposta a vender. Então eles foram à Tchecoslováquia, quando eles chegaram lá não tinha avião, tinha lixo, resto de avião. Sucata de avião. Mistura de lixo e resto de avião. Nazista, que sobrou da guerra. Na cauda ainda tinha o símbolo da suástica nazista. E eles falaram, não vai dar para voar com isso. Mas não tinha outro jeito. Então, rapidamente, eles aprenderam a pilotar aqueles aviões, pintaram debaixo das asas dos aviões a estrela de Davi e esqueceram de apagar a suástica nazista da cauda. E voaram para Israel. No meio da guerra, com os árabes matando o resto de judeus que existia. E nesse momento, 2 aviões já caíram no meio do caminho, 2 pilotos morreram. E 4 aviões conseguiram entrar. Mas só tinha uma bomba. Eles lançaram a única bomba que tinham. Blém. E aqueles 6 mil árabes, quando olharam para cima e viram 4 aviões com a estrela de Davi nas asas e com a cauda, com a suástica, eles ficaram pirados. E falaram, deve estar vindo um exército gigantesco por aí. E correram. E naquele momento, aqueles 4 pilotos afastaram todo... Lembra dos 4 leprosos da Bíblia? Aqueles 4 pilotos afastaram todo o exército árabe. Está. E naquele dia surgiu a Força Aérea Israelense. E hoje é o maior exército do mundo. E hoje é o primeiro país que tirou a máscara do Covid. E hoje, no meio de um deserto, é uma nação rica. Como dizer que Deus não é com esse povo? A simbologia de los 4 leprosos de Samaria que estavam na porta. Exatamente a mesma história, porque tudo é cíclico. É verdade. É verdade. Mas o profeta, voltando aqui, fechando as aspas,
o profeta Ezequiel, ele recebeu aula prática com Deus. Deus dava aula para ele, profetiza. Pode esses ossos reviverem? Tu lo sabes. Estava falando da ressurreição de Israel. Tu sabes. Profetiza, Deus estava dando aula prática. E você vê Deus dando aula prática para muitos profetas. Nos dias de hoje isso ainda acontece. Por exemplo, eu saí da região serrana do Rio de Janeiro, morava lá na Serra, me mudei agora para uma região de lagoas e mares. E o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero que você peça um poder sobre os espíritos dos mares. Existe muita magia nas águas do Rio de Janeiro. E Deus falou assim, eu quero que você peça um poder específico. E eu falei, que poder? Gente, se prepara para não se escandalizar. Bom? Bota a mente mais acima, evoluída. Deus falou assim, pede poder para respirar debaixo da água, nadar em alta velocidade e pular entre as ilhas. Sumir de uma e aparecer na outra. E eu comecei a ir todos os dias, na beira do mar, e orar e pedir isso. E aí eu comecei a ter revelações. De madrugada, Deus começou a me entregar. Agora eu tive a última revelação que eu tive. Deus me entregou 2 asas de aço inox e uma estrela ninja de aço inox. E eu fiquei meditando, Senhor, por que as asas são de aço inox? E ele me disse, você não queria asa para água? É inoxidável. Não pode se corromper. É. Uma hora dessa eu vou falar para vocês sobre os anjos marinhos. Existem anjos marinhos. São anjos diferentes dos anjos do céu. Então, são mistérios que só o profeta entende. Sabe? E os profetas que aprenderam direto com Deus, eles têm um conhecimento diferenciado, difícil de explicar. Muitas vezes são conhecidos como loucos. E eles só vão ser aceitos no momento que o mundo está em desespero. E aí, só os loucos podem trazer uma resposta. É verdade. Somente os profetas eles vão... Quem pode explicar um vírus mutante como esse? Pastor, eu tenho que falar em códigos agora porque o YouTube bloqueia se eu falar da maneira que você tem que falar. Ele tira mesmo, ele deleta até minha conta. Mas vocês já assistiram filmes de zumbi. Eu já assisti muito filme de zumbi. Eu falei, meu Deus, imagina como seria uma pandemia zumbi. Eita. Terrível, né? Mas imagina agora, se fosse um zumbi, você fechava a porta ali e ficava aqui. É verdade, e lo veía, não? Agora você imagina um zumbi invisível, minúsculo, microscópico, voador, que pode estar em qualquer lugar aqui e nós não sabemos. E mutante também. E mutante. E que hoje, em 2021, já fez aniversário. Já, isso é aniversário. E ninguém conseguiu combater. Quem tem essa resposta? A ONU não tem. Os presidentes não têm. Então, nessas horas, só o profeta pode trazer uma resposta como essa. Então, o primeiro nível de profeta é esse que foi treinado por Deus. Ele surge na Bíblia. Elias, eu chamo de tesbita, porque fala que Elias era um tesbita. Tudo bem que tesbita fala de um lugar que ele morava, mas eu gosto de chamar de tesbita, ou apelidar de tesbita, aquele profeta que surge pronto. Ele só apareceu. De onde surgiu esse cara? Por exemplo, ano passado eu fiz live com grandes apóstolos do Brasil e do mundo, profetas também conhecidos. Eu nem sabia, aqui em Santa Maria tem um profeta, irmão, amigo meu, que se ele entrar numa live, eu faço live às vezes com ele, na hora que ele entra tem 10 mil pessoas online. É profeta, e é um homem sério, íntegro, cauteloso com palavras. Vinícius Iracete. Tem muito profeta por aí. Muito profeta. Enfim, nós só não sabemos. Profetas de ofício. Agora, esses profetas que são treinados por Deus, eles podem abrir escolas de profetas. E você vê isso na Bíblia. Eliseu, por exemplo. Eliseu. Não, vamos antes. Elias. Elias abriu uma escola de profetas, ele treinou individualmente Eliseu. Individualmente. Talvez ele tenha treinado outros com grupinhos. Que não aparece. Que não aparece. Mas ele está autorizado a transferir o que ele recebeu do próprio Deus e impartir essa unção, ativando uma nova geração de profetas. Inclusive com a unção dobrada.
El caso de Eliseu. Não é? Jesus, ele tinha uma escola de profetas. Os discípulos, eles eram profetas. Porque eles proferiram libertação, cura, palavra. A maior profecia que existe é o evangelismo. Ir por todo mundo pregar o evangelho. Existe profecia melhor, mais importante, mais útil do que o evangelho da salvação? Então, os discípulos de Jesus eram profetas. Enfim, e essa categoria de alunos também está pronta para criar uma escola de profetas. Mas eles já não são os tesbitas ensinando. Eles são os profetas escolados que têm o seu aprendizado, alguns nem vivencial, mas teórico, mas eles ensinam. E tem muitos desses por aí que também funcionam. Tem o seu papel no reino. Amém? Amém. Quer comentar alguma coisa disso aí? Não, vamos em frente. Então, algumas características dos profetas de ofício. Vamos falar do profeta de ofício, porque a unção profética é como qualquer outro dom. A unção, ela vem, te usa e ela vai. Você não escolhe a hora que a unção vem. Eu não posso escolher assim, eu quero profetizar agora, se for na unção profética, no dom. Quando Deus quer. Todos os dons, exceto o dom de línguas, são quando Deus quer. Eu indagava muito, eu falava assim, porque se o R.R. Soares, se o Valdomiro Santiago tem dom de cura, por que eles não entram no hospital e curam todo mundo? Eu indagava, já indagou isso? Eu indagava, mas agora eu entendo. É porque esse naquele momento. A unção, o dom, ele acontece na hora que Deus quer. Exceto o dom de línguas. Aí você pode orar a hora que quiser. Como a força em Sansão, não era sempre, era quando Deus lo tomava. Sim, Sansão não podia escolher a hora que Deus. E a Bíblia diz, o Espírito de Deus se apoderou de ele. Exato, assim, exato. Os dons, então. Agora, o ofício profético, não. Eu posso dizer, eu tenho vivido isso já há 1 ano e meio, talvez. É 24 horas por dia. Se eu quiser agora, eu posso falar o que eu quiser. E Deus respalda. Se eu quiser agora, eu posso olhar e ver o que eu não estou... É só focar o olho. Porque tudo fala. Tudo aqui eu posso, olhando aqui por aqui, olhando para você, olhando para o relógio, para os números do relógio passando, olhando para os comentários da live. Deus ativa uma unção profética. Eu descobri que eu tinha essa unção. Eu já sabia que eu era profeta, mas aí o profeta Vinícius, aqui de Santa Maria, ele é muito cauteloso nas escolhas dele. E um dia ele me ligou e falou assim, profeta Ricardo, ele fala, né, meio gauchão também, né? E ele é calmão. Estava orando aqui, Ricardo, e Deus me mandou te chamar para participar da minha escola de profetas em São Paulo. Tu aceita ser um dos pregadores? Eu aceito, claro que é uma honra para mim. Ele enche hotel. Isso foi no ano passado. Ele enche hotel. O hotel no bairro da Liberdade, São Paulo. Conhece? Um bairro japonês que tem lá? Não, sim, ouvi falar. Botou quase 800 pessoas, tudo na pandemia, com máscara, tudo arrumadinho, direitinho, alto nível de qualidade. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, tu pregarás 3 mensagens de tantos minutos, no dia tal, tudo muito organizado. E ele falou para mim assim, haverão 12 momentos importantes para os profetas. Era eu, ele, os principais, e mais 3 auxiliares. Um você conhece. Te conhece, pelo menos. Depois eu te digo quem é. E tem alguma tomada por aqui? Deixa eu só ligar. Gente, um momentinho, só para eu ligar meu carregador. Eu tenho. Graças. Eu tenho aqui. Já tenho aqui. Ali. Agora sim. Enfim, continuando. Chegando lá, o profeta falou para mim assim, tu vai pregar 3 mensagens no horário tal, precisa começar e terminar no horário certo. E haverão alguns momentos durante o seminário que eu vou falar para as pessoas fechar o olho e apenas eu, você e mais o outro profeta tal, nós vamos andar pelos corredores da igreja, escolhendo algumas pessoas para entregar recados de Deus. E eu pensei assim, meu Deus, eu estou frito.
Porque eu nunca fui dessa maneira, assim. É assim, simples assim. E eu fui pro quarto do hotel, eu orei, pedi graça de Deus, Senhor, tem misericórdia. Se isso é uma coisa que acontece, funciona, eu quero. E olha, pastor Rubem, é impressionante. Quando ele falou, agora vamos ter o momento das entregas. Ele ficava com o microfone, entregando no microfone, enquanto eu e o outro profeta íamos nos bastidores, e o pessoal filmando, né, a equipe dele. Meu irmão, sabe o que acontecia? Eu vi uma setinha amarela em cima da cabeça das pessoas apontando assim, igual videogame, assim, pim, pim. Aí eu sabia aquela, aí eu ia direto. Quando eu encostava a mão na pessoa, eu dizia assim, Deus te diz. Pronto. Plá, 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 plá. Ai. Um monte virou seguidor nosso aí. Deus te diz. Tenemos un corte comercial. Um breve intervalo. Bueno, seguimos por acá hablando para no cortar la live. Ahora no estamos saliendo en los micrófonos de la radio, porque está saliendo en los comerciales. Ah, ok. Pode falar então. Okay. Sí, estamos hablando. A la gente que, bueno, su gente todo está oyendo siempre, ¿no? Sí. La mía que oye por radio no está oyendo. Ah, sim. A los amigos que nos acompañan acá, Dios bendiga. Tengo enfrente a mi video, por ejemplo, a Karina. A Karina, vamos a volver aqui. Olha, só te interrompendo, tá dizendo aqui ó, no comentário, ó, Vanessa Ramos, eu estava naquele dia, foi tremendo, olha. Ah, mire. Eu estava lá. Olha, pessoas que estavam lá, ó. Profeta Ricardo, profeta Vinícius, no qual intercede, falou sobre o Senhor na escola, o Senhor nessa escola numa live. Ah, que honra. Ah, que lindo. A minha esposa aí, lindona. A turma aqui. Pastor Éder está aqui. Ah, pastor Éder. Em conocer al pastor Éder. Sim. Le voy a presentar hoy de tarde al Faço pastor. questão. Pastor, hoy voy por su casa, le voy a presentar al apóstol. Y una lista enorme de gente del MBC acá acompañando. Sim. Con su saludo aquí, saludando al apóstol. Amém. ¿No? Con una expectativa linda. Por la fila de gente aquí, uma expectativa linda para a noite de hoje. Nós estamos olhando aqui o outro celular do pastor Rubem, onde tem o comentário das... Minha esposa está dizendo que está com saudade de você e da eu outra. também. Bueno, venga ao Uruguai. Então, nós estamos olhando outro celular aqui, onde o público comum do pastor Rubem assiste diariamente esse programa aqui, diariamente no canal do pastor Rubem no Facebook. Em Facebook. Então, só procurar lá Rubem Nogueira no Facebook, você vai encontrar nesse horário, todo dia, ele faz esse programa, geralmente sozinho, às vezes com alguns convidados, e é uma boa oportunidade, irmão, para vocês brasileiros aprenderem a falar espanhol. O pouquinho que tenho, eu aprendi ouvindo o pastor Rubem, que me edificou muito ouvir as suas lives no início da pandemia, viu? Que lindo. Você foi uma das principais igrejas online que me trouxe edificação. Diariamente eu estava ali quietinho assistindo. Alguém por acá diz, pastor Rubem, haga lugarcito para mim aí. Graciela Mesa. Ah, sim. Haga um lugarcito para mim hoje. Creo que estamos casa llena. Hable con Carlos Camargo, que es el que tiene el control de la lista de invitados para hoy, de que van a poder entrar. Tuvimos que limitar, ¿no? Ah, sim. Porque la ley de salud hoy obliga a 1/3 de las personas que entran normalmente en el templo. Hoje nós vamos ter a igreja lotada, né? O pastor Rubem está dizendo, porque só pode a lei no Uruguai, só pode ir 1/3 das pessoas. Então, o pessoal que está dizendo, pastor, guarda um lugarzinho para mim, para participar do culto, tem que fazer contato com Carlos Camargo, isso, para que ele faça a reserva no culto. Se é que há lugar. Se não conseguir, essa hora já deve estar cheio. Sim, ayer já faltavam 6 ou 7. Não sei, nem te perguntei se permite, mas se permitir eu vou filmar. Então você assiste de casa e recebe a bênção. Eu transmito por Facebook também. Sim, pronto. Então vai ficar salvo no Facebook dele, vai ficar salvo aqui também. Só que aqui vai ser pelo Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. Gente, hoje eu vou pregar muito, vai ser, meu Deus do céu. Tô com saudade de pregar, mano. Eu também. De ouvi-lo. Mas então, gente, o que acontece? Características, geralmente... Voltamos. Volviendo entonces a los micrófonos de la Columbia, ya estamos saliendo al aire por radio ahora.
Prosseguimos, apóstolo. Ok. Nós demos uma interrupção na rádio por conta da parte de anúncio, mas continuamos conversando aqui nas lives, é isso que aconteceu. E voltamos agora também para a rádio. Bom, característica dos profetas. Profetas são atraídos por coisas ruins, por coisas fora do lugar, por coisas que estão bagunçadas. O profeta, ele tem uma facilidade, uma facilidade muito aguçada de perceber o que está errado. Uhum. Porque o papel do profeta é colocar as coisas em ordem. Sí. Porque ele é um representante do Deus da ordem. Una de las misiones del profeta es reprobar el pecado, ¿no? Entonces, normalmente su ambiente de trabajo es en lugar donde abunda el pecado. Yes. E assim, não apenas o pecado, mas as iniquidades. E as iniquidades, elas se materializam não apenas numa prática de uma pessoa, mas no ambiente em si. No ambiente, claro. Então, um profeta, ele acaba trazendo isso para um hábito. Então, ele vê um microfone fora do lugar, ele ajeita, ele arruma a mesa, ele tem uma capacidade de administração, porque acaba somatizando isso na performance diária dele. Claro. E o profeta, por isso, acaba sendo muito exigente. Difícil até um profeta ser pastor de igreja. Existem muitos pastores que são profetas e profetas que são pastores. Normalmente, ou é bom profeta e mal pastor, ou bom pastor e mal profeta. Exato. Agora, por exemplo, no meu caso, apóstolo e profeta combinam muito bem. São as duas missões chamadas em primeiro lugar, não? Apóstolo e profeta. E como você fez aí na mão esse gesto aqui, que é um gesto muito respeitado no Japão, na China, chama-se de hashi. Hoje é substituído por aqueles pauzinhos que pegam a comida, mas antigamente eles comiam com a mão. Porque são esses dedos que são fundamentais. O dedo do apóstolo, que fica de frente para os outros, e o dedo do profeta, que aponta para lá e aponta para si mesmo também, né? E que pega as coisas. Por que a igreja não conseguiu conquistar tudo que precisava conquistar até os dias de hoje? Porque nós desenvolvemos uma igreja que tem mestre, que tem pastor e que tem evangelista, mas nós esquecemos do apóstolo e do profeta. Falta profeta. Então, isso aqui não segurou. A igreja foi hecha para ter os 5 ministérios. Sim, é o que Jesus ensina. A maior visão de governo de igreja é 5 ministérios. Eu sempre digo, desde o começo do ministério, eu digo assim, difícil uma igreja poder ter os 5 ministérios. Mas eu sei que uma igreja que falta um ministério, 2 ou 3, es renga, não avança. Sim. E eu sempre tomei 2 decisões. Uma, orar para que Deus levante os 5 ministérios no MBC. E a outra, mientras nos chegam, eu trago a mi ministério gente que tem o chamado profético, a unção profética. Você monta a equipe, né? O ofício profético. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Por que é difícil ter os 5 ministérios numa igreja? Porque os 5 ministérios, eles não são para a igreja. São para o mundo. São para o mundo. Claro. Então, por exemplo, o apóstolo, dificilmente o apóstolo ele vai ficar dentro da igreja. Porque o apóstolo ele é um desbravador de território. Claro. Ele é enviado. Não? O que o apóstolo Paulo fazia? Ele chegava numa geografia, primeira coisa que Paulo fazia, ele fazia, isso eu estou falando do apóstolo. Paulo fazia um mapeamento do território cultural, social, econômico. Depois ele descobria quais são os deuses e as divindades que tinham lá. E ele começava a pregar. Claro. Só que ele via que dava problema. E ele mandava uma carta para alguém e falava assim, manda-me ter comigo fulano. Manda-me ter comigo Beltrano. Aí quando você olha o Beltrano, fulano, às vezes eles chamavam geralmente chamam ou um evangelista ou um pastor. Que eles chamavam. Claro. Para ajudá-lo para reter o povo que ele estava ganhando. Claro. Aí às vezes ele falava assim, manda-me ter comigo Beltrano. Era um mestre. Então os 5 ministérios, eles, na verdade, eles não são para a igreja, eles são para formar a igreja. Claro. E a igreja existe para formar os 5 ministérios. Forma e estabelece. E aí forma dentro da igreja os 5. O pastor, ele está ali. O pastor, não é necessário que a igreja tenha um apóstolo. Mas é necessário, ao meu ver, isso não é uma regra, ao meu ver, é necessário que o pastor esteja conectado a um apóstolo. Importante. Por quê? Porque o pastor ele vai dizer assim para o apóstolo, tem uma pessoa aqui na minha igreja que parece que tem um chamado apostólico.
O que eu faço? E o apóstolo vai dizer assim, traz para cá que eu vou treinar. Uhum. Ô apóstolo, tem uma pessoa aqui na minha igreja que parece que tem um chamado profético. Se você deixar ele preso na igreja, ele pode te dar uma dor de cabeça. Aí o apóstolo fala, não, nós temos uma escola de profetas, vamos treiná-lo, vamos trabalhar. Então a função do apóstolo, por isso que ele fica de frente para os 4 dedos, ele vai ajudar a igreja a gerir, muitas vezes tirando de dentro da igreja. Lembra quando Barnabé foi até Paulo e falou, vamos comigo a Antioquia? Vamos caminhar juntos, vamos fazer. E aí, olha como os 5 ministérios são. Eles formam a igreja, mas a igreja não depende dos 5 ministérios ficarem lá. Mas a igreja identifica y joga para fora. Sí, claro, pero y es un ciclo. Los tiene para la función de ellos, ¿no? Y entonces el apóstol, él es el enviado, él va adelante. Sim, na verdade, o único que realmente tem que ter na igreja sempre é o mestre e o pastor. E o pastor. Os outros são gerados na igreja para fora. Claro. Mas eles precisam passar um tempo na igreja para entender como funciona a igreja, amar a igreja, viver a igreja, senão eles não vão poder gerar a igreja. Claro. E edifica a igreja. Agora, a igreja precisa também ter essa conexão com o apóstolo. Claro. E com o profeta. Porque o profeta, onde o profeta entra nessa história? Quando qualquer governo perde a linha, o profeta aparece. Seja um governo de pastor, um governo apostólico, quando o apóstolo perde a linha. Quando um rei, você vai ver no Antigo Testamento, era sempre um rei. Elias com a capa. Todos os profetas do Antigo Testamento foram levantados para corrigir reis. Né? Os reis são levantados quando um povo clama. O povo clamava, Deus levanta rei, levanta libertador. Agora, profeta, ele é levantado quando um rei sai da linha. É verdade. Então, quando o pastor sai da linha, Deus manda um profeta. Muitas vezes, quando o apóstolo sai da linha, Deus manda um profeta. Para falar, não, filho, olha, flecha, lança a flecha da vitória, cara. Você tem que lançar a flecha. Eliseu falando com Ezequias. Ezequias lançou só 3 vezes. Você tinha que ter lançado mais, agora você fez besteira, mano. Você podia ter a unção daquele personagem da Marvel, o Gavião Arqueiro. Porque a flecha da aljava não ia acabar nunca. Ele ia ficar lançando da janela até matar o exército todo. Sozinho. Mas como ele parou de lançar, se intimidou, ele enfureceu o inimigo veio, o cativeiro assírio acabou com o reino do sul. E enojou o profeta também, porque o profeta é amargo, né? Entende? Então, o profeta ele tem esse papel, o papel de alinhar. Você vai ver, então, o profeta muitas vezes ele aparecendo no governo. Por quê? Porque são governos. Na política, vai sempre ter... Eu tive uma visão linda, eu estava orando, porque hoje à noite eu vou ensinar as fileiras proféticas. Por que existe a dança profética, a intercessão profética, a pintura profética, a arte profética, né? Um monte de coisa profética, adoração profética. Hoje à noite eu vou ensinar na igreja. Mas por que existe? Você está com a palavra na ponta da língua. No, me hizo acordar algo. Hace unos años atrás, nosotros recibimos un grupo de personas, de jóvenes, que salían de una escuela de profetas, salían para practicar. Y la escuela ofrecía iglesias que quisieran traer. Nosotros trajimos, creo que eran 9 o 10 jóvenes. Nos quedamos casi un mes con ellos ahí. Sí. Y uno de esos gurises, él ponía una cartulina como un pintor de calle, sí, así, y él hacía dibujos proféticos. Olha. A veces con dragones, a veces con caballeros, a veces con ejércitos. Muy fuerte isso aí. Ele está dizendo que havia uma escola de profetas que formava muitos profetas, e quando formava esses profetas, oferecia para as igrejas mandar os estagiários para praticar dentro da igreja. E dentro desse grupo eles receberam um grupo de quantos, mais ou menos? Eu creio que eram 9 ou 10. 9 ou 10 profetas que ficaram dentro da igreja durante um mês praticamente, servindo a igreja dele, que é Vencendo em Cristo, aqui no Uruguai, em Rivera. E ele percebeu que tinha um profeta que trabalhava nas artes. E ele pegou o papelão e começou a pintar, e ele disse que eram pinturas proféticas extraordinárias. Assim, hoje eu vou explicar à noite a diferença de profecia artística para arte profética, que eu aprendi
Muita coisa eu aprendi fazendo live com os grandes profetas do Brasil e botei em prática. Então o profeta Rafael, que é um profeta artista da arte, um pintor, tatuador e pintor profeta, ele, inclusive no meu, quem segue minhas lives sabe, aqueles leões que aparecem nas minhas lives foram todos pintados, inspirados na minha face. Enquanto eu pregava, ele foi desenhando e saiu um leão. A armadura, as coisas que tem acopladas no meu espírito, que só eu sei, ele desenhou. Esse jovem que vino, que dibujava, ele dibujava armaduras e leões. Né? Sim. Então, o que é assim, só para vocês ficarem saberem, né? O que é uma arte profética? A arte profética é alguém desenhar algo espiritual com o seu talento. Por exemplo, se você tem talento para pintar, para desenhar, você vai desenhar um leão com a bandeira de Israel e tal. Você desenhou uma espada de fogo. Isso é uma arte profética. Agora, o que é uma profecia artística? É o contrário. Você não está usando a sua imaginação, você está recebendo de Deus na hora e pintando. É uma profecia. Claro. Só que você está profetizando com pincel, né? Através da arte. Então, hoje tem artesanato de planta profético. Gente no altar fazendo árvores, plantas, decoração. Hoje tem tudo profético, porque o profético está em tudo. Agora, a visão que eu tive, eu queria falar isso, que a hora já foi, né? Falta 15. Era. Antigamente esse programa era meia hora, gente. Agora é 1 hora e passa muito rápido. Mas eu tive uma visão, porque o que é a intercessão profética? A intercessão profética é a oração que você não quer orar geralmente. Por isso que ela é profética, porque ela não vem de você, ela vem de Deus. Claro. Porque eu, por exemplo, se eu tivesse que orar, eu ia orar para eu ganhar dinheiro. Eu quero ficar rico. Mas já pensou se Deus bota no meu coração assim, ore para você ficar pobre? Vou ter que orar. Porque a profecia me mandou orar nessa área. E eu, um dia, resolvi subir um monte. Eu morava em Teresópolis, em frente a um montezinho. Eu subi um monte e fui orar. Deus falou assim, eu quero que você comece a orar pelo militarismo no Brasil. Eu nunca gostei de orar por essas coisas. Agora eu oro. Todo dia eu oro pelo Bolsonaro. Embora eu não seja bolsonarista, nem petista, nem nada dista. Eu sou do reino ista. Eu sou do Instagram. Mas eu oro pelo presidente, né? Para que Deus tenha misericórdia dele e dê sabedoria para ele governar esse país. Porque se nós não orarmos por ele, os satanistas que vão fazer magia contra ele. É verdade. E eu comecei a orar pelo militarismo. Oro por Jerusalém, por Israel, porque a Bíblia diz todo dia, e quanto mais eu oro por Jerusalém, mais Deus me dá a unção de Israel e de Jerusalém. Mas eu comecei a orar pelos militares, comecei a orar pelo Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Rodoviária. Comecei a orar pelos militares. E eu pensei, Senhor, por que eu estou orando pelos militares? Se eu nunca quis. Mas é porque Ele colocou isso. Então isso é a intercessão profética. E eu comecei a orar pelo presidente. Orar e, Senhor, tem misericórdia do Bolsonaro. O Bolsonaro está rodeado de pastor. Tem muito homem de Deus perto do Bolsonaro, mas também tem muito pastor que está de olho em terreno, anistia de imposto, programa de televisão. Um monte de charlatão manipulando o presidente. Como né? sempre. É verdade, não tem jeito. Um monte de gente. Há muito mais entre céus e terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? Enfim, e eu orando pelo Bolsonaro, pastor. Eu tive uma visão. Eu vi um redemoinho. Esse redemoinho subia o Palácio do Planalto pela rampa. Entrava no gabinete do presidente. Eu conheço, eu sou amigo íntimo de... Amigo íntimo não, amigo de live. De pessoas que andam com o Bolsonaro. Eu sou amigo também do homem que foi o guarda, o policial, que tomou conta do Bolsonaro quando o Bolsonaro estava sendo cirurgiado. Ficou na porta. Então eu sei coisas. E eu estava orando pelo presidente e eu vi um redemoinho subindo para o Planalto. Esse redemoinho rodava muito, igual aquele tais que tinha no... Uhum. E esse redemoinho chegou na porta do gabinete, tinha 2 seguranças na porta do gabinete, de terno e gravata, de roupa preta, grandão, terno preto, gravata preta, grandão.
O redemoinho rodava e o segurança ficava tentando segurar o redemoinho e não conseguiram. E o redemoinho entrou no gabinete e parou e ficou rodando. E nisso o Bolsonaro caiu de joelhos chorando, dizendo: sim, 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 Deus. E aí o redemoinho foi parando de rodar. E era uma velhinha desse tamanho aqui, ó, de coquezinho, com a Bíblia debaixo do braço, daquela profeta antiga da velha guarda. Pai, 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 pai. Eu não lembro nada que ela falou para ele. Eu só lembro que ele chorava e dizia: sim, Deus, sim, Deus. Eu falei: glória a Deus. Deus está enviando gente nos bastidores para pegar o homem lá e falar, entregar. Então, a igreja precisa se mover no profético. Você pode ser um profeta de ofício, talvez seja. Você pode ser alguém que recebe a unção profética, como diz aqui, ou o dom de profecia. Mas mesmo se não for, todo ser humano tem um veio profético. Pelo menos um veio. Porque o Espírito profético habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. E o nosso papel é profetizar. Então, não espere ser profeta para ser profeta. Profetize para se fazer profeta. Profetize e as coisas vão acontecer. Libera a palavra de vida. Libera a luz, libera a unção. Outra coisa, irmãos, para finalizar minha participação nessa manhã, e o pastor Rubem tem que falar alguma coisa também, né? Mas, um conselho de um homem de Deus. Cristo, quantos aqui acreditam que Cristo já completou sua missão de salvar a humanidade? Ele pagou o preço na cruz, não é verdade? Cristo, ele fez a obra. Ele disse: está consumado. Está consumado. Então nós não precisamos que ele faça mais nada. Teoricamente. Ele vai voltar? Vai. Mas ele fez a obra. Ele consumou a obra. E hoje tem se falado muito no anticristo, né? Talvez apareça, já apareceu um monte. Um monte. Às vezes tem um anticristo na esquina da tua rua. A palavra anticristo aparece 4 vezes na Bíblia, apenas, ambas no plural, e nenhuma em Apocalipse. Nós temos uma ideia de que a besta, não sei o que, é o anticristo, porque em 1900 e alguma coisa, alguém inventou essa doutrina, e virou um livro, depois virou um filme, deixados para trás, e nós nos convertemos nessa teologia. Antes disso, nem se sabia disso. Porque Cristo falava 2 anticristos. Certamente haverá, na reta final, o mais feião de todos, né? Igual jogo de videogame. Claro. Mas, o que vem pela frente, a promessa não é de uma igreja que vai fugir com medo entre o rabo e entre as pernas, subir arrebatada correndo, igual uma mãe pegando os filhos correndo quando o bandido vem. Não. A promessa é de criação de novos céus e de nova terra, do triunfo de Cristo. E mesmo que apareça o anticristo, se é que vai aparecer, e mesmo que haja um chipzinho que vai enfiar aqui ou vai enfiar ali, se é que vai ter, porque para mim nós já fomos chipados há muito tempo. Porque olha só o que eu vou te falar. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: ensina teu filho e coloca na mente e nas suas mãos a minha palavra. Está chipado. Atarás na sua mente e nas suas mãos a minha palavra. E agora, o que o anticristo, o suposto anticristo faz? O chip vai ser na mente e na mão. Isso é uma metáfora. Claro. Não precisa ser um objeto, é uma mentalidade. Da mesma maneira que a palavra de Deus é a mentalidade do reino, o diabo ele vai trazer a mentalidade do anti-reino. Agora, quando surgiu a vacuna para o COVID, havia gente que ni es de mi iglesia, pero me llamaban a la salida del programa para perguntar se a vacuna não seria o chip. Sim, sempre nós vamos querer imaginar um chip. Sempre haverá. Então, para com essa noia, meu irmão, porque senão você não vai viver. Eu vou para Israel em novembro. Nós temos uma caravana, quem quiser ir vai comigo. Já está comprada, ia ser em junho, mas teve que ser adiada, porque só pode ir quem for vacinado. Ah, sim. E o Brasil está atrasado na vacinação. Então nós adiamos para novembro. E é claro que eu vou vacinar. Mas eu fiz uma live aqui outro dia, cancelando todo o efeito colateral da magia, da feitiçaria, da farmaqueia, que a palavra feitiçaria significa farmáquia, farmácia. Todo o veneno que possa ter sido lançado na vacina, nós temos poder para anular e para cancelar. Mesmo que seja. Amém. Esse é o poder da igreja.
Então a igreja tem que ser mais triunfante, tem que ser mais ativa, assumir o controle e falar assim, nem vem que não tem, pode vacinar, porque a palavra diz, pisarão serpentes, escorpiões, não fará mal algum. Isso é ser profeta. É tomar as armas do diabo e falar, vou usar isso contra você, Satanás. Porque Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. E exponiendo-los como derrotados. Ou seja, tirou a roupa e as armas dele. Nós temos a ideia de que o diabo tem arma porque o filme mostra isso. A cultura mostra isso, mas eles estão desnudos. Foram despojados. Foram. É verdade. Essa é a verdade. É verdade. Então, o profeta predica el evangelio, el profeta establece cosas, Sim. el profeta hace al pueblo mirar a Dios, Sim. ¿no? Por ejemplo, Elías, cuando habló con Acab, estableció la seca. Sim. Por 2 años y medio no llovió en Israel. ¿Por qué? Porque él dijo, no lloverá en esta tierra a no ser por mi palabra. Sim. E aí eu vejo uma marca de autoridade muito forte. Deus assina embaixo o que o profeta fala. Elias não disse porque Deus quer, Não. porque Deus me mandou. Ele disse, não vai chover nesta terra hasta mi palavra. Eu sou um profeta, o que eu falo vai ter que se cumprir. E foi estabelecido. E depois a lluvia solo vino com a oração de Eliseu. E uno dice, pero ele não falou. Ele falou porque quando apareció la nube chica, él dijo al siervo, corre y avisa a Acab que ensille y que corra, si no se va a mojar. O sea, él estableció la seca y él estableció la lluvia. Entonces, cuando uno está bajo unción profética, uno tiene que establecer y uno tiene que atraer la unción profética, estableciendo cambio, estableciendo autoridad, estableciendo bendición, corrigiendo, poniendo las cosas en el lugar y llevando al pueblo a mirar a Dios. El pueblo mira idolatría, el pueblo mira a vacuna como socorro, el pueblo mira a gobierno como esperança, pero el pueblo tiene que mirar a Deus. E é isso que eu disse, né? E cada profeta ele vai ter a sua área de atuação. Então tem profeta que interpreta sonho. Eu não interpreto sonho. Eu falo, o sonho é teu. Eu aprendi com um profeta que me treinou. O sonho é teu, você que interprete. Eu digo isso também. A mim me traz muitos sonhos. Mas eu digo que Deus falou contigo, é contigo. Mas existem profetas, Vinícius, por exemplo, é um homem que é o rei de interpretar sonhos. Ele tem o dom para isso, ele é respeitado por isso. Então cada profeta tem seu jeito, seu modus operandi. Alguns são mansos, outros são irados, como eu, pedra, sal grosso, como se diz. Cada profeta e tem sua fileira, que são suas ferramentas. O profeta da dança. Juan Bautista era louquinho. Era. Profeta da dança, o profeta da arte. Agora, para finalizar, tem 3 minutinhos ali, só vou falar uma coisa. Por que João Batista comia gafanhoto com mel silvestre? Não havia pancho? É o que a gente pensa, né? Porque não tinha comida, não tinha comida, ele comia o que tinha. Porque gafanhoto, no Antigo Testamento, fala de principados, nuvens de principados. Quando os midianitas vinham, os filisteus vinham, eles vinham como nuvens de gafanhoto. Mas o profeta que anda no deserto e ouve a voz daquele que fala no deserto, porque a voz não é sua, é daquele que clama, é só a voz do que clama. Tinha algum lugar lá no deserto que João Batista ia todo dia para falar assim, fala, o que eu vou falar hoje? Aí ele voltava e dizia no Jordão. E ele voltava com tanta autoridade que ele vinha dizendo com melzinho na mão e com gafanhotinho na mão, principado, pode vir, porque ó, claro. Eu como principado, eu estou na autoridade. Gafanhoto, é verdade. Eu te devolverei os anos que o gafanhoto comeu, a oruga comeu. Tempos podem ser restituídos. Tempo restituído, é verdade, através da palavra profética. Tá bem, nos vamos despedir. Acabou, gente. Já foi, uma hora. Hoy es el último día de la semana de radio, ¿no? Guillermo, salud. Mañana no tendremos radio, pero nos reunimos viernes, sábado y domingo a las 20 horas para un tiempo fuerte, ¿no? De lo profético sobre nuestras vidas, de impartición, de alabanza, claro, de ministración poderosa y ciertamente de la venida de Dios a nuestras vidas. Amén. Con una unción profética, apostólica para sacudir al mundo en el nombre de Jesús. Amém. Nos despedimos. Amém, gente. Su saludo, pastor. Obrigado, queridos, que estão aqui comigo. Obrigado, vocês. Eu olhei mais para essa câmera aqui, mas vocês são os que eu vou olhar pessoalmente daqui a pouco na igreja, né? Dar aquele abraço de Covid.
Covid, né, de ladinho assim, que vocês saibam às 20 horas, hoje, sexta, sábado e domingo, vamos transmitir ao vivo. Talvez atrase um pouco para ligar a câmera, mas fiquem atentos no Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro, tudo junto. Quiero alertar a la gente que va a ir, vaya temprano, no podemos generar montoneras en la puerta. La iglesia va a estar abierta desde las 7 para que usted muestre credenciales, mida la temperatura, pise el tapete y reciba el alcohol en las manos. ¿De acuerdo? Y nos encontramos. Dios bendiga. Hasta luego. Deus bendiga. Gracias. Shalom. Ahí está.